Olá pessoal, tudo bem? Fazia um tempinho, né, que a gente não gravava mais nenhuma videoaula. Aconteceu algumas mudanças assim, na nossa vida e aí ficou um pouco mais difícil para gravar, mas agora a gente vai tentar dar seguimento a essas videoaulas. A videoaula de hoje é sobre polialelia, que também pode ser conhecido como polihibridismo. Vamos lá então. A polialelia ela é um caso de herança genética quando eu tenho 3 ou mais alelos para uma característica. Se vocês não estão lembrados direito o que é alelo, característica, nós temos um conjunto de videoaulas aqui no canal que são uma introdução e fala sobre a primeira lei de Mendel. Então é só vocês clicar no izinho que vocês vão ter acesso a todas essas videoaulas, ok? Então, quando eu tiver 3 ou mais alelos de uma característica, isso vai se tratar de uma polialelia. Aí por isso poli, né? Porque até então a gente trabalhava com características que tinham apenas 2 alelos. As regras da primeira lei de Mendel elas ainda continuam valendo, né? Só em resumo, a primeira lei de Mendel diz que cada característica é governada, é regida por um par de alelos. Então, mesmo que a característica tenha 5, 10, 20, 30, 1000 alelos, um indivíduo só pode ter 2 alelos. E esses alelos vão se separar, vão se segregar e vai um alelo apenas para cada gameta. Não importa quantos alelos tem na característica, o gameta só tem um alelo sempre. Aquelas relações que a gente aprendeu, né, uma relação de dominância simples entre os alelos, uma relação de dominância incompleta, né, onde 2 alelos interagem, uma relação de codominância, onde os 2 alelos aparecem, ou uma relação de alelo letal, ela continua valendo. Então, eu posso ter diferentes interações entre os alelos, dependendo da quantidade de alelos na característica. A gente já vai ver um pouco mais adiante. E é também conhecido como polihibridismo, né, porque nós vamos ter vários tipos de heterozigotos. Né? O poli, do grego poli, muitos. Híbrido foi o termo que o Mendel usou para o heterozigoto, o indivíduo que tem 2 alelos diferentes. Então, quando a gente trabalhou lá com apenas 2 alelos, né, a primeira lei de Mendel a gente trabalhava só com 2 alelos, o que acontecia lá? Como eu só tinha 2 alelos, só existia um tipo de heterozigoto. Por isso, aquela parte da genética também é conhecida como monohibridismo, mono 1. Aqui, nós vamos ter 3 ou mais alelos. Então, isso permite uma gama maior de heterozigotos. Então, geralmente 3 ou mais, porque uma característica que tenha 3 alelos já permite 3 tipos de heterozigoto. Então, vai ter mais tipos de heterozigotos. Daí o termo também polihibridismo. Um caso bem comum, bem documentado, muito falado na genética, quando a gente vai tentar explicar a polialelia, é o caso de pelagens de coelhos. Claro que nem todo coelho respeita essa regra, também não é toda a cor do pelo que é determinada por esse gene, por esse locus. Mas agora a gente vai trabalhar com um locus em específico que tem 4 alelos, né? A relação entre os alelos é bem simples, é uma relação de dominância direta numa escala. Ou seja, eu tenho um alelo, que é o alelo C+, que ele determina a cor do pelo, conhecido como selvagem ou agouti. Esse alelo é dominante em relação a todos os outros 3 alelos, é uma sequência de 4 alelos que nós temos. Depois nós temos um alelo que condiciona a um tipo de pelagem, que é a cor do pelo, a gente vai chamar de chinchila. Esse alelo, então, ele é recessivo em relação ao alelo selvagem, mas ele é dominante em relação aos outros 2 alelos. Nós vamos ter um alelo que é conhecido como alelo Himalaia, né? A cor da pelagem vai ser chamada de Himalaia. Esse alelo ele é recessivo em relação aos 2 anteriores e ele é dominante em relação ao alelo Czinho, que condiciona um animal albino. Então, o alelo para albinismo, nesse caso, ele é recessivo em relação a todos os outros, tá? E é uma relação de dominância direta entre os alelos. Então, nós vamos ter, possíveis, né, os fenótipos, né, a cor do pelo, que é aquilo que a gente vai ver, e as combinações genéticas, os genótipos, que vão garantir ou que vão permitir o surgimento desses fenótipos. Note que o selvagem tem várias combinações genotípicas diferentes, vários genótipos diferentes, porque é um alelo que domina todos os outros. Então, a homozigose desse alelo e a heterozigose dele com qualquer um dos outros indivíduos vai permitir um animal com a pelagem selvagem.
O chinchila ele permite 3. Então, a homozigose desse alelo e a heterozigose com os 2 alelos que ele vem a ser dominante. O Himalaia já permite só 2 genótipos, porque ele é dominante só em relação ao alelo para o albinismo. Então, a homozigose dele e a heterozigose com o alelo para o albinismo. E o albino só um genótipo possível. Por quê? Porque ele é recessivo com relação a todos os outros. Então, só a homozigose permite um animal albino. Esse é o motivo também pelo qual, quando eu cruzo 2 coelhos albinos, sempre sai albino. Porque eu só vou ter alelos, um tipo de alelo envolvido nesse arranjo genético. Né? Então, notem aqui, ó, aqui a gente fica mais claro o conceito de polihibridismo. Ó, heterozigoto, 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 heterozigoto e heterozigoto também. Então, notem que nós temos 6 tipos de heterozigotos, tá? 6 combinações genéticas, né, com alelos diferentes possíveis, por isso, né, polihibridismo. E aí como é que ficam os animaizinhos, né? Então aqui nós temos o coelho que é dito selvagem, com a pelagem selvagem. É o padrão de coloração que espera-se de um coelho na natureza. Não é que o coelho sempre vai ter essa cor, mas espera-se, né, uma cor que garante um maior sucesso evolutivo para o animal. Aqui nós temos a pelagem que é conhecida como pelagem chinchila para o animal. Aqui nós vamos ter a pelagem conhecida como Himalaia, né? E aqui nós vamos ter a pelagem conhecida como albino. Né? Vale lembrar, vale deixar claro que nem todo animal que é branco é albino, ok? O albinismo é uma condição genética que pode acontecer com qualquer animal vertebrado, porque nos vertebrados o pigmento que dá a cor do marrom ao preto é a melanina. E a incapacidade de produzir melanina, ou mesmo produzir uma melanina que não possa ser estável, né, é conhecido como albinismo. Então a gente vai ter albinismo em todos os grupos de vertebrados, de peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá? Em todos os níveis de vertebrados. Mas uma característica que deixa evidente o albinismo é essa, o olho avermelhado, né? Quando você é albino, você não é branco por uma questão de adaptação, mas você é albino, você não tem a capacidade de produzir a proteína melanina. Então você não produz proteína melanina também na íris, que é o músculo que controla a entrada de luz no olho. E aí então, como não tem nenhum pigmento no olho, a gente enxerga a coloração do sangue na retina. Então a gente enxerga o olho vermelho, ok? Então essa é uma forma mais acertada de eu saber se o animal é albino, ok? Interessante que se vocês forem ver essa mesma regra, vocês vão ver que o Himalaia também tecnicamente é albino, né? Então o que acontece com o Himalaia é que ele tem uma forma de melanina que ela é relativamente instável, né? Essa forma de melanina, o que acontece com essa forma de melanina? Aonde o animal tem uma temperatura do corpo menor que 38 graus Celsius, ela se estabiliza e ela se mantém. Aonde o animal tem uma temperatura do corpo maior, ela se desestabiliza, ela se degenera, ela se desfaz e aí o animal fica branco. Então vocês vão ver que só na orelha, no focinho, na cauda e na ponta das patinhas, aqui não dá pra ver, mas na ponta das patinhas, porque é onde é mais frio, as extremidades do corpo do animal. Aí ela fica preta por causa da melanina. No resto do corpo ela se degenera e se acaba, ok? Então, na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre o polihibridismo, só que a gente vai falar de um caso de polihibridismo na nossa espécie, na espécie humana, ok? Então, essa aula acaba por aqui. Tchau, tchau, assistam a próxima.